Você já sentiu o seu corpo travar no palco? Aquela tensão nos ombros, a mandíbula apertada, os braços rígidos, como se cada músculo estivesse em alerta, impedindo que você se entregue completamente à cena. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. Muitos atores enfrentam essa rigidez, que pode comprometer a autenticidade da performance. No capítulo 6 de A Preparação do Ator, Stanislavski aborda exatamente esse desafio. Ele nos mostra que a rigidez muscular não é apenas um obstáculo físico, mas também emocional. Um músculo tenso pode bloquear a expressão de sentimentos sutis e a conexão com o personagem. Mas há uma solução, pessoal: a técnica. Com treinamento diário e autoobservação, é possível identificar e libertar essas tensões, permitindo que o corpo se torne um instrumento livre e criativo. Ao adotar uma nova pose ou ação, é comum que uma tensão supérflua surja. O segredo está em reconhecer essa tensão e permitir que o corpo a libere automaticamente, mantendo apenas o que é essencial para a ação cênica. Hoje, a gente vai explorar a descontração dos músculos através do livro A Preparação do Ator, do Konstantin Stanislavski. E lembrando que esse vídeo aqui ele é uma continuação da playlist que tem aqui sobre o método de atuação do Konstantin Stanislavski. Se você não conhece, vou deixar o link aqui na tela. No primeiro dia de aula do capítulo A Descontração dos Músculos, o diretor começa a aula passando aquele exercício de queimar dinheiro. E aí os alunos começam a fazer o exercício e o Kostyan, ele começa a passar mal. Então o diretor fala que ele vai ter que adiantar uma matéria que eles só veriam lá na frente no curso, que é a libertação dos músculos. Para quem já teve a oportunidade de atuar em algum projeto, seja em um curso livre, em um curso profissionalizante, em alguma montagem teatral ou até mesmo no audiovisual, percebeu que os nossos músculos eles criam muita tensão no nosso corpo quando a gente entra em cena. E essa tensão involuntária, ela... nem tô conseguindo falar para vocês o vídeo que eu tô fazendo atenção aqui. Essa tensão involuntária, ela influencia negativamente na sua atuação. E aí, o Stanislavski vai começar a falar sobre isso logo aqui no comecinho do capítulo A Descontração dos Músculos. Vamos lá! Assim, no início do nosso trabalho, vocês não podem conceber o mal que resulta dos espasmos musculares e da contração física. Quando essa condição ocorre nos órgãos vocais, uma pessoa naturalmente dotada de boas tonalidades naturais fica rouca ou chega mesmo a perder a voz. Se a contração ataca as pernas, o ator anda como um paralítico. Se está nas mãos, ficam dormentes e movem-se como pedaços de pau. O mesmo tipo de espasmo ocorre na espinha, no pescoço e nos ombros. Em cada um desses casos, eles tolhem o ator, impedem-o de atuar. O pior, contudo, é quando essa condição lhe afeta o rosto, distorcendo-lhe as feições, paralisando-as ou petrificando-lhe a expressão. Os olhos se esbugalham, os músculos tensos dão ao rosto um ar desagradável, fazendo-o exprimir exatamente o oposto do que havia dentro do ator, sem qualquer relação com as suas emoções. Os espasmos podem atacar o diafragma e outros órgãos ligados à respiração, interferindo com o seu procedimento e encurtando o fôlego. Essa rigidez muscular também afeta outras partes do corpo e só pode exercer um efeito destruidor nas emoções que o ator experimenta, na sua forma de expressá-las e no seu estado geral de sensibilidade. A tensão física simplesmente paralisa as nossas ações e ela está intimamente interligada com a nossa vida interior. Ou seja, se você não levar a sério as suas aulas de corpo, porque eu não sei, gente, mas existem pessoas que não levam a sério a aula de corpo. E assim, elas são extremamente importantes para você conseguir se tornar um bom ator, porque é o seu treinamento artístico, uma parte dele, né? E uma coisa que eu amo nesse capítulo de A Preparação do Ator é que ele faz todas as aulas de corpo e todos os exercícios que você faz fazer sentido. Porque às vezes a gente está ali na aula de corpo, a professora passa um exercício e você não entende muito bem. Ela te explica, mas você não entende muito bem. E aí, quando você estuda, quando você já fez a parte prática do estudo do corpo e você estuda a teoria, as coisas se conectam, se interligam e tudo faz sentido. Então, pessoal, se eu só pudesse dar para vocês uma única dica nesse vídeo aqui,
seria: preste atenção nas suas aulas de corpo, leve elas assim muito a sério. Entra na sala para fazer aula de corpo, prestando atenção em cada detalhe do que a sua professora está te passando, porque tudo que ela te falar é assim um bem valiosíssimo para sua carreira artística. E eu não sei, tem pessoas que não levam a aula de corpo muito a sério. E isso é um tiro no pé, entendeu? É a pessoa dar um tiro assim no próprio pé. Então, levem as aulas de corpo a sério. Agora vamos voltar. Tem uma coisa que eu anotei aqui de observação, que foi uma sinapse, né, que eu fiz com relação, quando eu estava estudando aqui Stanislavski, mais do que os meus professores falam lá no meu curso, que são maravilhosos, meu Deus, que sorte que eu tenho, que é o seguinte: como a tensão muscular, ela cria na gente espasmos e automaticamente ações involuntárias que a gente nem percebe, isso pode fazer com que uma ação que você está tendo no palco, que tem um significado, se torne um significado totalmente diferente do que foi planejado ali ser passado na peça que você está fazendo. Porque uma contração involuntária, ela pode mudar a leitura do trabalho que você está fazendo. Foi a observação que eu anotei aqui. Ou seja, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado com cada gesto, com cada movimento, com cada passo, com cada olhada, com cada virada de cabeça que a gente faz em cima de um palco ou então num set de gravação, porque um simples movimento, uma simples levantada de sobrancelha muda tudo. Para os alunos entenderem que a rigidez muscular interfere na experiência interior emocional, o Stanislavski faz um exercício com eles, porque tem um piano lá onde eles fazem aula, maravilhoso, né? A gente tem um piano em cima de um palco assim de teatro para você fazer aula. Tem um piano lá e aí ele fala para os alunos pegarem e levantarem o piano. E isso vai fazer com que eles façam muita força e que eles contraiam muito o músculo. E aí ele começa a falar para os alunos fazer o seguinte. Ele pergunta: quanto que é 37 vezes 9? Ninguém consegue responder. Quantos armazéns tem na rua? Também ninguém consegue responder. Qual é o sabor... Gente, presta atenção. Qual é o sabor de um sorvete de chocolate? Não vem, sim, da memória afetiva, da memória que já teve a experiência de comer o chocolate? Os alunos não sabem responder. Aí ele explica o seguinte: para responder às minhas perguntas, você teve que largar o piano, relaxar os músculos e só depois pôde dedicar-se ao exercício dos seus 5 sentidos. Isso então prova que a rigidez muscular interfere com a experiência interior. Enquanto se tem essa tensão física, é impossível sequer pensar em delicadas nuances de sentimentos ou na vida espiritual de um papel. Com isso, antes de você criar qualquer coisa, você precisa colocar os seus músculos em condições adequadas para que você não tenha aquela rigidez muscular que só vai te atrapalhar. E aí, um ponto importante é o seguinte, pessoal: façam o aquecimento de vocês antes de vocês entrarem em cena, seja para uma aula de improviso, seja para um exercício que você vai fazer em casa, que você vai estudar uma cena em casa. Faça, porque o ser humano, ele é constituído de hábitos. Se você tem o hábito de simplesmente começar uma cena do nada e você não preparar o seu corpo, você não condicionar ele, que você tá ali começando um trabalho criativo e que você não pode ter tensão muscular porque tudo é técnica, você vai levar isso para sua atuação, você vai levar isso para sua cena. Então, façam o aquecimento, gente, façam o aquecimento. E o Stanislavski, ele reforça isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Aqui, o diretor recordou o ator descrito em Minha Vida na Arte, que sofria de uma tendência extraordinariamente forte para os espasmos musculares. Com o auxílio de hábitos adquiridos e de constantes verificações, conseguiu chegar ao ponto em que os músculos, assim que ele pisava em cena, começavam a amolecer. O mesmo se dava nos movimentos críticos da criação do papel. Os seus músculos espontaneamente tentavam despojar-se de toda a tensão. Não é somente um forte espasmo muscular generalizado que impede o bom funcionamento. Até mesmo a mais ínfame expressão num determinado ponto é capaz de estragar a faculdade criadora.
E aí ele coloca aqui um exemplo pra gente disso, que ele fala: vejam só, a expressão de um músculo, num ponto só, conseguirá desequilibrar o organismo todo, espiritual e fisicamente. No segundo dia de aula, o Stanislavski ele vai começar a explicar pra gente sobre a técnica, pra gente aprender a colocar o nosso corpo nas condições necessárias pra gente não ter essa tensão muscular. Ele começa explicando que, como ser humano, o ator ele sempre vai estar sujeito à tensão muscular, isso é inevitável. Então, sempre que você se mostrar em público, ela vai estar em ação, pessoal, não tem como fugir dela. E é impossível a gente conseguir destruir ela completamente. A técnica, ela consiste em a gente desenvolver um certo controle disso, como se a gente fosse um observador. Relaxar os músculos é uma obrigação imprescindível para nós, tanto em cena como na vida real. Na técnica que ele fala disso do observador, no caso é a auto-observação, pessoal. E ela vai servir para que a gente fique atento, para não deixar que nenhum ponto do nosso corpo tenha essa tensão desnecessária. É importante eu falar isso porque a tensão, ela é importante também para a gente quando entra em cena. O que você vai fazer sobre essa técnica de descontração do músculo é relaxar o seu músculo da tensão que ela é desnecessária, entendeu? Não pensa que você vai relaxar o músculo e entrar igual uma Maria Mole, sei lá, sabe? Em cena. Não. A tensão desnecessária que você vai tirar para que ela não atrapalhe a sua atuação. Esse processo de autoobservação e remoção da tensão desnecessária deve ser desenvolvido ao ponto de se transformar em um hábito subconsciente automático. Tem que treinar, tá? Só é isso que ele quis dizer aqui. Faça seus exercícios diários. Nesse dia de aula, ele fala uma coisa que é assim, o puro creme da verdade. Quando a gente tá em cena, você vai fazer uma montagem, aí você pegou um personagem. Vou supor que você vai fazer a Invasão, que foi a peça da minha montagem, da minha primeira montagem no curso, e você vai fazer a Santa, que foi a personagem que eu fiz. Você tem ali várias cenas ao longo da peça, e algumas cenas, elas são assim, não é mais quente, gente. Elas são, ai meu Deus, me fugiu a palavra. Mais fortes, são trechos mais intensos, isso. São trechos mais intensos. E aí ele fala aqui no livro que nesses trechos mais tensos, de mais excitação da peça, a gente tende a ter mais contração muscular, mais rigidez, mais tensão. Então, a gente precisa, nesses trechos específicos, ficar mais atento a essa questão da tensão muscular, dos espasmos musculares. Então, basicamente, ele divide que no seu papel, na peça que você vai fazer, vão ter trechos mais tranquilos do papel e os trechos de excitação do papel, aqueles trechos que a gente sempre dá uma coisa assim quando você tá na peça. E aí ele coloca, nos trechos de grande tensão é particularmente necessário conseguir libertar os músculos totalmente. Mas a gente sabe que não é possível, né, se libertar da tensão totalmente. É importante a gente ter o controle sobre ela. Principalmente saber, poxa, agora eu tô tenso. Qual exercício eu posso fazer aqui? Tô em cena que vai, me tirar a atenção dali. Muito importante ter esse autocontrole, pessoal. A tendência para o relaxamento deveria tornar-se mais normal do que a tendência à contração. Até esse controle se tornar um hábito automático, será preciso dedicar-se-lhe muita atenção. E isso prejudicará o nosso trabalho criador. Mais tarde, esse relaxamento dos músculos deverá tornar-se coisa normal. Esse hábito deve ser desenvolvido diariamente, constantemente, sistematicamente, tanto no seu exercício na escola como em casa. Deve prosseguir quando nos deitamos ou nos levantamos, comemos, andamos, trabalhamos, descansamos, nos instantes de alegria e sofrimento. O controlador dos nossos músculos deve tornar-se parte da nossa conformação física, uma segunda natureza. Só então deixará de interferir quando estivermos ocupados com o trabalho criador. Se relaxarmos os nossos músculos apenas em certas horas especialmente reservadas para isso, não conseguiremos resultados.
pois esses exercícios não formam costume, não se pode transformar em hábitos mecânicos inconscientes. Eu acho importante eu frisar uma coisa aqui, que é quando ele fala sobre esses hábitos mecânicos, ele não tá falando dos gestos mecânicos, tá, pessoal? Ele tá falando que conforme você for praticando, estudando essa questão da descontração muscular, fisicamente, né, você colocando em prática essa descontração muscular, você vai desenvolver um controle mecânico com relação a isso. Então, quando você estiver tenso em algum ponto ali, em alguma cena que você for fazer, você vai ter um caminho mecânico de um hábito que você formou para conseguir relaxar, tirar essa tensão desnecessária, tá bom? E se você não sabe o que são gestos mecânicos, já tem vídeo aqui no canal ensinando para vocês, vou deixar o link em algum lugar aqui da tela. No terceiro dia de aula, o Stanislavski vai começar a explicar pra gente sobre a técnica de forma prática, pra gente colocar a alinhação. E ele vai fazer isso através do Kostin. Vocês lembram que no começo do capítulo, o Kostin começou a fazer lá o exercício de queimar dinheiro e começou a passar muito mal. Ele foi no médico e depois ele foi pra casa e ele ficou uns dias sem ir. Só que aí, o Stanislavski, o Tortzov, ele é um diretor muito rígido, não vai ficar em casa sem fazer nada não. Ele mandou o assistente dele para ir passar um exercício pro Kostin, para ele começar a aprender sobre isso da descontração muscular. E o exercício, ele consiste no seguinte, eu já fiz inclusive na minha aula de corpo maravilhosa e realmente, gente, é muito bom. Que é assim, você vai deitar totalmente no chão, né, com a mão para cima. Você vai deitar no chão e você vai começar a identificar pontos de tensão no seu corpo. Os pontos que você já identifica de tensão, você começa a relaxar eles, a descontrair eles. E aí você vai investigando outros pontos que você ainda não percebeu que você tá com tensão no corpo. Isso é um processo, pessoal. Pra gente aprender essa técnica é um processo, por isso que tem que praticar todos os dias. No começo, você não consegue identificar muito bem e principalmente uma forma de, como que eu vou relaxar. Mas tudo é prática. Só que esse é um ótimo exercício, façam em casa e você pode fazer ele assim, sempre 10 minutinhos antes de você entrar em cena. Já vai fazer muita diferença. O ator, como a criancinha, tende a aprender tudo desde o começo, a olhar, a andar, a falar, etc. Nós todos sabemos fazer essas coisas na nossa vida cotidiana, mas, infelizmente, em nossa grande maioria, fazemos-nas mal. Tá vendo? Você anda mal. Eu também. Um motivo é que qualquer defeito surge muito mais perceptível sob a plena luz da ribalta. E outro é que o palco exerce uma influência má no estado geral do ator. Realmente, exerce mesmo. Quando você tá começando a estudar teatro e aí você vai fazer ali suas primeiras cenas, às vezes você nem quer ir primeiro, né? Que você tem assim... E eu lembro de uma coisa que meu professor fez, começo do ano passado, hein? Falou na aula de improviso, que ele falou assim, agora é assim mesmo, vocês não querem subir, mas depois eles vão querer sair daqui de cima. Verdade. No quarto dia de aula, o Kostin vai receber outra visita. O Leão, que é ali um colega dele, que faz aula de teatro junto com ele, vai até a casa dele para explicar para ele os exercícios que o Tortzov tá passando em aula para aprender a técnica de descontração dos músculos. O primeiro exercício que ele explica para o Kostin é um exercício onde eles fazem uma pose. E nessa pose, eles precisam observar quais que são os pontos que estão com tensão. E aí eles precisam relaxar esses pontos. Só que quando você faz uma pose, existe a tensão do músculo que é necessária para sustentar a pose, né? Então esse músculo, ele vai ter uma contração, porque isso faz parte da cena, do movimento, da pose que você está fazendo ali. Então tudo bem ele ter uma contração, só que só o grupo muscular que é necessário para sustentar essa pose que tem que estar contraído. Então, por exemplo, se eu tô numa pose, sei lá, uma coisa bem simples, vou usar a academia de exemplo agora, gente. Tô num agachamento. A pose do agachamento, o grupo muscular que eu preciso sustentar, que vai fazer uma contração, é o quadríceps, o glúteo, né? Os membros inferiores. Eu não vou estar com atenção assim no pescoço, sabe, gente? Fazendo um agachamento. Se eu tiver, tá errado. Eu tenho que relaxar
entendeu? Não tá com atenção no músculo, tem que relaxar, porque não é um grupo muscular que está sendo solicitado para a gente conseguir sustentar o agachamento. Deu para entender? Em cada uma das posições, tinham de notar os músculos tensos e enumerá-los. Está claro que, em cada pose, determinados músculos ficam tensos, mas só os que estiverem diretamente envolvidos é que podiam continuar contraídos e nenhum outro ao redor deles. Era preciso lembrar também que havia vários tipos de tensões. Um músculo que fosse necessário para manter uma determinada posição podia contrair-se, mas apenas o mínimo indispensável para a pose e para manter também ali a atitude da pose, né, a ação interior. Todos esses exercícios requerem do controlador uma fisicalização intensificada, ou seja, você precisa ter um autoconhecimento do seu corpo muito grande. Assim, o seu nível de consciência corporal, ele tem que ter um refinamento assim, gente, absurdo. Porque é muito difícil fazer isso daqui. É muito difícil fazer isso daqui, é muito difícil ter esse controle. Mas é possível. Mas é importante falar isso pra você não ficar assim, bitolado. No começo, seu primeiro ano que você decidiu se dedicar pro teatro, que essa vai ser sua carreira profissional, você ficar bitolado de, ai meu Deus, eu não consigo, eu sempre tô tenso. Não, isso é prática, né? As pessoas, os artistas, atores e atrizes que têm esse autocontrole, é lindo de ver. E são anos de prática, então respira um pouquinho e trabalha aí no seu desenvolvimento corporal, importante. Bom, pessoal, nesse capítulo de A Preparação do Ator, o Stanislavski, ele frisa muito pra gente como é importante você treinar corpo. Então, dá valor para as aulas de corpo, realmente fazer o seu treinamento diário aí em casa. E aí, ele lembra aqui, numa parte aqui desse quarto dia, uma coisa muito importante que faz referência de novo a isso. Vou ler aqui pra vocês e depois vou falar uma coisa rapidinho. Nessa tarefa, tive de fazer um estudo minucioso do peso do corpo humano e descobrir, experimentando com o seu próprio corpo, adquirir o extraordinário tino para descobrir rapidamente em si mesma os centros que estabelecem o equilíbrio. Aqui nesse trecho ele falou pra gente sobre o estudo minucioso do nosso corpo. E é só através desse estudo de experimentação que a gente vai conseguir desenvolver uma técnica refinada de consciência corporal para o nosso trabalho como atuadores. Uma coisa que mudou a forma como eu experimento, né, e estudo o meu corpo em cena e tudo mais, foi aprender sobre o Laban, gente. Não trouxe vídeos ainda sobre o Laban aqui para vocês. Pretendo trazer, se vocês quiserem muito, comenta aqui embaixo. #quem é Laban? E aí eu trago aqui pra vocês. Se não, pesquisa no Google, pergunta pra professora de vocês que com certeza ela sabe também. Chegamos ao 5º dia de aula. Não desistam de mim, que eu não desisto de vocês. Fica comigo até o final do vídeo, pessoal, porque nesse dia de aula o Caution vai receber de novo a visita do Leão, que vai trazer pra ele as atualizações da aula, porque o Tortzov, ele continua evoluindo a técnica para você aprender e ter uma consciência corporal melhor. Bom, Tortzov instituiu para que cada pose, que a gente já falou sobre as poses, deitada ou em pé, não só ficasse sujeita ao controle da auto-observação, que é aí o passo inicial para a gente começar a desenvolver a técnica de descontração muscular, como também se baseasse em alguma ideia imaginativa e fosse acentuada por circunstâncias dadas. Com isso, deixa de ser uma simples pose, transforma-se em uma ação. Bom, se você ainda não conhece sobre as circunstâncias dadas, sobre o ser mágico, sobre a imaginação, já tem a resenha dos capítulos de A Preparação do Ator, que são os capítulos anteriores, explicando para vocês, com muito amor e carinho, detalhadamente, sobre essas ferramentas que também faz parte da técnica do Stanislavski. Então vai lá e assiste os vídeos porque é muito importante. E eu diria para vocês o seguinte, em todos os capítulos ele faz referência, né, sobre pontos da técnica. Mas do 6º capítulo para frente,
você tem que conhecer os 5 anteriores para você conseguir entender melhor mesmo tudo que o Stanislavski quer te ensinar. Aqui nas minhas anotações, resume bem isso que o Stanislavski acabou de falar pra gente, que é o seguinte: pose mais autoobservação é igual à descontração dos músculos. Mas, se eu tenho uma pose, mais a autoobservação, mais a imaginação, mais as circunstâncias dadas, isso é igual a transformar uma simples pose em ação, que é o que ele falou aqui pra gente. Mas eu coloquei esse negocinho aqui resumidamente para ficar mais fácil de vocês entenderem. Em seguida, aqui ele vai colocar uma situação para a gente conseguir entender mais a fundo isso, sobre a pose mais a autoobservação ser igual à descontração muscular, que é uma parte da técnica, e o outro ponto que é a pose mais a autoobservação, mais as circunstâncias dadas, mais a imaginação, é igual a transformar uma pose em uma ação, em uma cena real, em algo vivo. Suponhamos que eu levante a mão acima da cabeça e diga para mim mesmo: se eu estivesse assim, de pé, e acima de mim, num galho elevado, houvesse um pêssego, o que eu deveria fazer para apanhá-lo? Basta acreditar nessa ficção e imediatamente uma pose sem vida vira um ato real, vivo, com um objetivo definido. Basta sentirmos a veracidade desse ato e nossa intenção e subconsciente virão socorrer-nos. A tensão supérflua logo desaparecerá. Os músculos necessários estarão em jogo e tudo isso passará sem a interferência de qualquer técnica consciente. A tensão supérflua logo desaparecerá. Os músculos necessários entrarão em jogo e tudo isso se passará sem a interferência de qualquer técnica consciente. Nunca deve haver em cena uma pose sem base. A verdadeira arte criadora, e em qualquer arte séria, não há lugar para convencionalismos teatrais. Outro ponto importante que o Stanislavski traz nesse dia de aula, que ajuda muito a gente a entender a técnica, é o seguinte: em cena, em qualquer pose ou posição corporal, há 3 momentos. Primeira, tensão supérflua, que vem inevitavelmente a cada nova pose adotada e com a excitação de executá-la em público. Segundo, o relaxamento automático dessa tensão supérflua sob a ação do controlador. E terceiro, a justificação da pose, quando por si mesma ela não convence. Então, pessoal, através desses 3 momentos, ele resumiu pra gente essa técnica que ele vem ensinando pra gente da descontração dos músculos. O primeiro momento da tensão supérflua, que é quando ali você vai identificar a tensão que veio inevitavelmente, porque você tá ali exposto no palco ou no set de gravação. O segundo é o relaxamento automático, porque você praticou, você conhece o seu corpo, então você vai ter esse relaxamento automático. E o terceiro é a justificação da pose, que ele não falou muito aqui, que é esse esquema que eu expliquei para vocês. Vou colocar aqui na tela de novo, que é pose mais auto-observação, que é igual a descontração muscular. Pose mais auto-observação muscular, mais circunstâncias dadas, mais a imaginação é igual à criação de uma ação. Transformar uma pose em uma ação. Um objetivo vivo e uma ação real pode ser real ou imaginária, desde que esteja adequadamente baseado em circunstâncias dadas em que o ator possa crer, fazer, natural e inconscientemente, funcionar a natureza. E só a natureza pode controlar plenamente os nossos músculos, distendê-los adequadamente ou relaxá-los. Chegamos ao último dia de aula desse capítulo. Estou, assim, emocionada. Consegui. Vamos lá. Bom, esse dia de aula é legal, gente. Porque o Stanislavski, ele vai resumir, assim, tudo que ele ensinou, né? Pra ficar, assim, mais nítido através de um exercício muito simples. Ele vai pedir para os alunos... Vai ser um dia que eles estão numa sala de aula grande, assim... Ele coloca os alunos em fileira e pede para os alunos simplesmente levantar a mão. Ai, não sei se cortou minha mão aí no vídeo. Mas pede para ele levantar a mão. Alto. E aí, o assistente dele, o Rachmaninoff, ele vai passando por cada aluno, tocando, né, com todo o respeito que a gente tem no teatro quando lida com o corpo,
E vai falando, tá errado, tá tenso no lugar errado, esse músculo não é pra estar contraído e tal. E aí, uma tarefa muito simples, né? Tipo, assim, levantar a mão é muito simples. Uma tarefa muito simples, os alunos não conseguiram executar. Não é de se admirar, portanto, que as nossas ações carecem de nitidez. Elas devem ser claras, como as notas de um instrumento. De outro modo, o desenho de movimentos do papel do seu personagem se emaranha e tanto a sua posição interior quanto a exterior só se pode tornar indefinidas e inartísticas. Quanto mais delicado é o sentimento, mais exige precisão, clareza e qualidade plástica para se exprimir fisicamente. Ele instituiu que, quando se usa um grupo isolado de músculos, sejam eles do ombro, do braço, da perna ou das costas, todas as outras partes do corpo têm de permanecer livres e sem qualquer tensão. Que é o exemplo que eu dei para vocês sobre o agachamento, de você estar fazendo um movimento como um agachamento que você solicita os membros inferiores mais e você tá com a super tensão no pescoço, ou no ombro, ou no olho, sabe? Não pode. E eu não vou me alongar muito porque eu já expliquei isso para vocês lá na frente. A vida no palco é mostrada dentro de um ângulo reduzido, como na lente de uma câmera. As pessoas olham-na de binóculos, como quem examina uma miniatura com uma lente de aumento. Por isso, nenhum detalhe escapa do público. Verdade. Nem o mais ínfimo. E é verdade, gente. Eu, quando vou ver peça, meu Deus, só falta eu levar um binóculos mesmo. Eu olho tudo. Nossa, eu reparo em tudo. E eu fico, nossa, você fez aquele movimento, não entendi. Nossa, mas por que fez ele e tal? Sabe, fico pensando, tem alguma referência histórica nisso agora? Eu adoro assistir peça. E pra fechar com chave de ouro, ele vai falar pra gente. Se já é difícil fazer uma simples multiplicação enquanto erguemos a quina de um piano, quão menos possível será exprimir as delicadas emoções de um papel complicado. E esse foi o nosso 6º capítulo de A Preparação, a Descontração dos Músculos, que eu trouxe aqui para vocês, pessoal. Eu espero, assim, que vocês tenham gostado muito do vídeo. Ai, gente, eu faço esses vídeos aqui porque eu acho incrível a técnica do Stanislavski. Muito, eu me emociono falando dessa técnica, eu nem sei porquê, que eu acho que eu amo muito teatro, sabe? E técnicas de atuação. E eu trago aqui pra vocês esses vídeos porque, nossa, fez tanta diferença realmente estudar e aprender tudo do Stanislavski no meu trabalho como atuadora, que eu quero isso pra todo mundo, sabe? Então eu fico muito feliz, assim, a cada vídeo, mesmo sendo muito difícil fazer os vídeos aqui pra vocês, eu fico muito feliz cada vídeo que eu trago aqui pra vocês, de todos os temas que eu falo, mas principalmente da resenha do método do Stanislavski. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve para você não perder tudo que eu trago aqui para vocês sobre método de atuação e sobre teatro como um todo e cinema. A gente tá no 6º capítulo, faltam alguns desse primeiro livro de A Preparação do Ator. Mas é isso, vamos firme e forte que a gente dá conta. A gente dá conta. Gente, curte o vídeo se ele te ajudou, comenta aqui embaixo, compartilha com aquele amigo que também quer ser atuador, tá bom? Porque isso ajuda muito o meu trabalho, ajuda eu conseguir criar mais vídeos aqui pra vocês e colocar aqui no YouTube. Eu sou Yari Orico e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!